Olá, boa tarde, queridos alunos dos 7º anos 1, 2, 3 e 4. Aqui quem vos fala é a sua professora de História, a professora Laura Lima. E hoje nós estamos aqui para fazer a revisão dos nossos assuntos para AVC. Venha comigo e vamos mergulhar na história do processo feudal. Nós já iniciamos lá para não fazer nossa verificação imediata. E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos específicos que trabalhamos depois da nossa verificação imediata, que é relativos à sociedade feudal, a vida dos servos e as suas obrigações. Então vamos comigo e você vai fazer hoje uma revisão para você tirar 10 na sua prova de verificação corrente da semana que vem. Então nós vamos revisar hoje dois conteúdos importantes. Nós vamos falar sobre o feudalismo, que nós vamos encerrar a Alta Idade Média, e vamos falar sobre um dos reinos que nós estudamos essa semana, que é o reino bizantino, tá? O Império Bizantino. O Império Carolíngio nós trabalhamos de forma parcial, avaliativa. Enviei a atividade para vocês já devem ter feito. E vai contar apenas como uma atividade parcial. Para a sua prova, você vai estudar apenas os assuntos que estão contidos nesse slide dessa revisão. Então venha comigo, vamos mergulhar então mais uma vez e relembrar os pontos mais importantes dessa história. E aí nós temos então revisaço de história para a verificação corrente do primeiro trimestre. Só lembrando, senhores, que se você adquirir uma pontuação somados a sua VI e a sua VC acima de 7 pontos, você não precisará fazer a verificação final, que corresponde a uma recuperação do trimestre. Então, só lembrando aí, se você tirou boas notas na VI, somando as suas notas parciais, frequência mais avaliação, tirou uma nota boa, você também precisa tirar uma nota boa na VC para que você fique dispensado, então, de fazer a verificação final, que é automática. Tirou abaixo de 7, você vai ficar na recuperação trimestral. Mas, professora, eu fiquei com 7, arrastado, professora, eu preciso fazer a VF. Bom, se você for fazer a VF, se você pudesse fazer a VF, você já entraria no ranking dos recuperados, daqueles que estavam em recuperação. Então, isso não vai influenciar em nada na sua vida, vamos dizer assim, para conseguir seu alamar, se é que você está preocupado com isso, tá? Então, vamos aí lutar para tirar uma nota excelente e passar acima de 8,5 para garantir a sua aprovação e a sua inclusão, seu nome na lista dos aprovados acima de 8,5 em todos os componentes e ser agraciado com a alamar. Então, venha comigo, vamos viajar nessa história. Hoje nós vamos revisar, então, inicialmente, falando sobre o Império, o processo feudal, correto? E nós vamos falar então sobre o feudalismo na sua parte social, como é que funcionava então todo esse processo. Então a sociedade feudal ela era uma sociedade trinitária. Deixa eu mover aqui minha câmera para aqui, para que você possa então acompanhar sem prejuízo. Então o que é uma sociedade trinitária, professora? É uma sociedade baseada em 3 estamentos. Então a sociedade trinitária ela possui 3 formações, 3 grupos sociais distintos, dos quais você vai relembrar agora aqui comigo. Então, nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Então, qual é a primeira ordem? A primeira ordem corresponde à posição da igreja, é o clero. O clero e a igreja, então estamos falando da mesma instituição. Então, o clero, ele representa os religiosos, aqueles que oram, aqueles que são escolhidos para estar na brecha pelo restante do povo, pelos nobres, pelos camponeses, pelos vilões, por todos aqueles que fazem parte, então, desse processo, né, histórico chamado feudalismo. Então, a igreja ela é a representante de Deus na Terra, é assim que a Igreja Católica se posiciona, e eles, então, são responsáveis por manter a vida espiritual dos seus fiéis em dias. Então, eles são responsáveis por aqueles que oram, são o povo que ora. O povo que luta, né, na espada são os povos que correspondem à nobreza, porque ser nobre depende de quê, professora? Depende da sua condição de nascimento. Então, se você nasceu na nobreza, automaticamente você é um nobre e faz parte dessa classe. Então, para que você então tenha esse privilégio de ser consagrado um cavaleiro, porque não é todo nobre que é cavaleiro, vamos lembrar disso, tá? Não é todo nobre que é cavaleiro, mas os cavaleiros só podem vir da nobreza. Eles não podem vir, por exemplo, dos servos nem da igreja. Por quê? Porque os nobres, os cavaleiros, eles são aqueles que são engajados na luta, na proteção do feudo, na proteção do senhor feudal, na proteção dos servos. Então, os nobres,
eles têm uma linhagem privilegiada pela sua condição de nascimento e também é de lá que vem a linhagem dos cavaleiros, que para ser cavaleiro precisa então fazer algumas cerimônias. A gente vai lembrar da cerimônia da investidura, né? A cerimônia da investidura corresponde então ao processo de consagração do homem nobre, um homem comum, à sua condição de cavaleiro e assim então passar a ser um defensor do reino. Então, a igreja é aqueles que oram, o clero é o que oram, a nobreza é aqueles que lutam, que guerreiam. E sobrou então para a terceira classe, por isso que uma sociedade trinitária, são 3 estamentos, 3 ordens. Ficaram então os servos, né, que são aqueles que trabalham para sustentar os 3 estamentos. Trabalham para sustentar a si mesmo, a sua família, trabalha para sustentar também a nobreza e trabalha para sustentar o clero. E é claro que esses servos, além de trabalhar, que ser a base da pirâmide, ser aqueles que possuem maior quantidade de pessoas, também são aqueles que possuem a única obrigação de pagar impostos. E essa é a parte mais injusta, porque a sociedade feudal da época não era uma sociedade igualitária. Era uma sociedade que não tinha igualdade entre os grupos, por conta dessa obrigatoriedade dos servos de pagar os impostos, que a gente já aprendeu, a gente vai relembrar aqui hoje, e também pela questão de não ter mobilidade social, que quer dizer que um estamento não passa para o outro sem que haja o impedimento. Então, o servo nunca vai chegar a ser parte da nobreza, como a nobreza também jamais fará parte dos servos. A única mobilidade que existe é entre o primeiro e o segundo estamento, no qual, então, a igreja pode se tornar, pode ter sido já no passado um nobre. Aliás, os religiosos da igreja vieram da nobreza, vale salientar, assim como também o rei que representa aqui no topo da pirâmide está sobre eles, porém com pouco poder, porque o poder na época era descentralizado e distribuído aqui entre os nobres, ok? Então, essa é a sociedade da época que você já conhece. Então, quem são esses que oram? É a igreja. Então, a igreja corresponde então àquele povo que está ali disponível para orar. Então, os que oram é o povo religioso. Os que lutam, os que guerreiam, eles garantem a proteção da sociedade como um todo, principalmente daqueles que estão sob o domínio do senhor feudal, que são os servos. Então, os nobres, eles combatem, eles guerreiam, eles defendem o território. E aí nós temos, então, para garantir essa defesa, eu falei da cerimônia, né, que eles tinham que passar para que eles fossem consagrados cavaleiros, certo? E aí nós temos os títulos de nobreza que correspondem a reis, duques, arqueduques, não, desculpe, arqueduque é do campo religioso, mas os condes, aqui no Brasil nós tivemos viscondes, barões, né? Existem vários títulos de nobreza que correspondem então ao título que essas pessoas recebem quando elas são homenageadas. Então essa cerimônia de investidura, deixa eu subir minha tela mais um pouquinho para cá, essa cerimônia de investidura era marcada por uma homenagem que era feito de maneira bem solene, era um ritual, na verdade, né, baseado na dispensação, então, de que o nobre vassalo receberia, então, do seu nobre suzerano, seu fiel amigo, né, que ele passaria, então, a defender os seus interesses. Ele receberia, então, uma porção de terras, receberia, então, o toque da espada em cada lado, e receberia também a espada, né, como se fosse um símbolo. Então tinha também a espora, tinha alguns elementos que faziam parte desse ritual, que é bem interessante mostrar que era um ritual de passagem. Então era um juramento solene em que o vassalo, aquele que recebia então a função de proteger o nobre, de proteger o seu feudo, e também recebia como presente, como pagamento, né, uma forma de pagamento, era receber terras. Então, o vassalo sempre era aquele que recebia a terra e o suzerano era sempre aquele que doava a terra. Então, sempre lembra aí, suzerano é o que dá, vassalo é o que recebe, só para você entender melhor. Então, sempre existiam os suzeranos, que eram os nobres mais abastados, aqueles que possuíam maiores latifúndios, maiores feudos, e que sempre possuía e contava, aliás, com a ajuda de seus vassalos na proteção do seu feudo, no momento de possível ataque, que isso era muito comum naquela época, certo? E aí nós temos, então, o suzerano, né, que garantia, então, essa proteção do seu vassalo, entregando, então, como parte desse simbolismo, o feudo
que era um feudo de menor proporção, mas era terra, e toda a terra era sempre bem-vinda, porque terra sempre foi a unidade econômica do feudalismo, certo? Para que esse vassalo, então, mantivesse o seu processo de fidelidade. Então, era chamado de relações de suzerania e vassalagem. Então, na vassalagem, essa relação, encontramos um lado suzerano, que é o dono das terras, que concedia feudos a seus protegidos. E esse suzerano, então, era garantido a ele proteção militar e ajuda judiciária também aos seus vassalos. Ele tinha que também contar com esse trocadilho, né? E o vassalo, então, era a pessoa que recebia os feudos, né, do suzerano, prometendo-lhe fidelidade. Então, era uma relação de fidelidade entre os nobres que correspondia ao suzerano e ao vassalo. E, em troca, esse vassalo tinha que prestar serviços militares durante todo o tempo que o seu suzerano necessitasse. Então, qualquer tempo que tivesse uma ameaça de ataque, o vassalo tinha que estar à disposição do seu suzerano. Então, nesse organograma aqui, nós vemos, então, o suzerano aqui em cima, que ele tem, então, a função de dar proteção. Deixa eu tentar voltar aqui. Proteção ao suzerano, né? Tinha que dar, ao seu vassalo, ele dava proteção também ao seu vassalo, e o sustento, garantia o sustento do seu vassalo. E o vassalo, então, dava em troca, além de conselhos, porque ele também era um excelente conselheiro, tornava-se um amigo, de acordo com o laço de fidelidade, e lhe prestava auxílio militar no caso de ataque, no caso de necessidade. Ok? Como é que funcionava o sistema feudal? Então, o sistema feudal, tudo era em cima do feudo. O feudo era a unidade territorial, era a unidade básica econômica do feudalismo. Então, o feudo se correspondia ao quê? A uma extensão de terra, certo? Então, nós temos esse organograma aqui que vai ilustrar de que maneira, então, os feudos funcionavam naquela época. Existia o rei, que estava aqui no seu processo, Aí eu quero voltar e ele está travando aqui. Ai, Jesus. Só um minutinho que a gente está meio perdido aqui. Aqui. Então, o feudo doado pelo rei ou pelo seu vassalo correspondia, então, a esses vassalos que estão aqui. Ó. É como se fosse aqui, ó, o suzerano, né, o vassalo 1, tem o vassalo 2, vassalo 3, vassalo 4, vassalo 5, vassalo 6, vassalo 7. Ou seja, o suzerano ele poderia ter vários vassalos. E todo rei também tinha os seus vassalos. Vamos lembrar que o rei também tinha os seus vassalos. Só que esses vassalos do rei correspondiam a suzeranos de outros vassalos. Então, vamos entender na hierarquia. O rei estava no topo, então ele tinha abaixo de si, como contrato de fidelidade, os principais suzeranos que tinham abaixo de si os seus vassalos. Só que esses vassalos do suzerano, eles estavam no campo de nobreza, que não incluía o rei. Mas o rei era também um suzerano desses vassalos. O rei era um suzerano de outros suzeranos que tinham seus vassalos. Não sei se dá para você entender, mas o principal suzerano era o rei, certo? E ele contava então com a ajuda, com a proteção dos seus vassalos, que incluía aí os suzeranos que também tinham seus vassalos de segunda instância, ok? Então, nós falamos aí das duas classes, dos dois grupos, e agora nós vamos falar sobre o grupo que trabalha, o grupo dos servos. Então, esses servos, eles trabalhavam de maneira exaustiva, várias horas por dia. Era um povo que não tinha direitos assistidos, eles apenas tinham obrigações. Ele tinha o compromisso de estar ligado ao seu senhor feudal pela terra. Então, para usufruir da terra, ele tinha que prestar fidelidade também ao senhor feudal, mas não de forma assim como proteção militar, como era o caso dos vassalos com suzeranos, mas eles tinham que prestar a sua fidelidade pagando seus impostos. Então, a classe servil, que era a classe dos trabalhadores rurais, certo? Lembrando que nessa época não tinha aí o comércio, a ausência de comércio, a ausência de moeda. Então, os servos constituíam a principal classe servil e eles tinham várias obrigações, certo? E lembrando aí que de todas as obrigações que os servos possuíam, essas três, vocês não podem esquecer, são as três mais cobradas em vestibulares, nas provas, são as três que você não pode esquecer. Que corresponde, então, a quê? A corvéia, a talha e a banalidade. A corvéia corresponde, então, que está até acentuado, mas esse som aberto do E não se acentua mais, tá? Mas é só para fazer uma ressalva. A corvéia corresponde a um imposto que era obrigatório ao servo trabalhar de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal. E tinha alguns senhores feudais que cobravam até 5 dias de trabalho nas suas terras.
Então lembra aí a classificação dos mansos, né? O feudo tinha os mansos senhoriais, mansos servis, mansos comunais, esses 3 mansos também que são os mais importantes, mas que também possuem outros, como a capela, a parte da floresta. Mas esses 3, manso servil, senhorial e manso comunal, eram os mansos que eram atribuídos aos servos para que ele pudesse então trabalhar para si e trabalhar para o senhor feudal. E terras de uso comum que todos usavam então para a prática da pecuária, certo? Então, esse imposto chamado corvéia era praticado onde, professora? Era praticado no manso senhorial. Então, de 3 a 4 dias na semana, o servo tinha a obrigação de trabalhar nas terras férteis, que correspondiam às melhores terras do feudo, para o senhor feudal. Então, tudo que ele produzia era de propriedade do senhor feudal. E aí, o servo, quando ele ia para o manso servil produzir alimento para si, ele também tinha que produzir alimentos para pagar os impostos ao senhor feudal. Então, entre esses impostos, nós tínhamos aí a talha, que correspondia aí sempre à metade da produção do servo, para ser pago ao senhor feudal pelo usufruto da terra. Então, esse imposto pago pelo senhor feudal, para o senhor feudal, correspondia então a metade da produção muitas vezes, porque ele tinha que pagar o aluguel, uma espécie de aluguel pelo usufruto da terra. E aí o que sobrava do restante da produção do servo, ele era obrigado então a ainda gerar um outro tipo de imposto, que era o imposto usado pelo usufruto dos utensílios que ele utilizava para sobreviver. Por exemplo, ele produzia trigo, produzia cevada, ele tinha que fazer então a moagem desse trigo e ele tinha que usar então o forno, tinha que usar para assar o pão, ele tinha que usar as ferramentas, tinha que usar o moinho para moer esse grão, e tudo isso o servo não tinha condições de adquirir, não se podia ter na casa de um servo um moinho, por exemplo. Então, essas instalações que já eram comuns os servos utilizarem em prol do senhor feudal, passava também a ser usada por ele para suprir as suas necessidades, contudo, tinha que pagar essa taxa chamada banalidade. Você veja que é algo tão banal e tão essencial à sobrevivência, que o nome banal vem daí, da banalidade, mas é para você entender que até essa questão deles usarem os instrumentos que pertenciam ao senhor feudal, que estava nas propriedades do senhor feudal, também não era de graça, ele tinha que pagar uma parte da sua produção também por conta dessa utilização desses utensílios, do moinho, do forno, enfim. E aí não esquecendo que entre os servos, entre os trabalhadores rurais, também nós tínhamos os vilões, que eram aqueles servos que tinham uma certa mobilidade com relação a trabalhar, porque eles poderiam prestar serviços em outros feudos. Mas os vilões também eram obrigados a pagar impostos, embora muito menos, porque eles não eram presos, por exemplo, ele não precisava pagar necessariamente a corvéia, porque ele não trabalhava todas as vezes na terra do Senhor. Então ele era desobrigado de alguns impostos que era comum aos servos que viviam dentro do feudo daquele senhor. Então, entre os impostos, nós temos aí a captação, que é um imposto pago ao senhor feudal, porque o servo estava vivo, é um dos impostos mais injustos, que eu acredito, no meu entendimento. Por quê? Porque a captação é uma espécie de censo do IBGE, que todo ano é feito aqui, a gente sabe que é feito no Brasil, e é como se o simples fato do camarada respirar, ele tinha que pagar, olha, eu estou vivo, então eu tenho que pagar imposto porque eu estou vivo, certo? Então eu acho, no meu entendimento, eu acho muito injusto, ok? Tinha outro imposto também que era cobrado pela igreja, era um imposto destinado ao clero, à religião, que correspondia ao dízimo. Então, o dízimo ele era obrigatório e correspondia a 10% da produção que o servo fazia lá no seu manso servil. Ele era obrigado, então, a destinar essa produção de 10% para a igreja para pagar o dízimo. Isso quando não tinha o tostão de Pedro, que era justamente para construir a capela de São Pedro, tá? Então, os deveres dos servos, vamos lá relembrar. Corvéia corresponde ao quê? O trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial, que corresponde, então, pode ter alguns senhores que eram mais bonzinhos e deixavam 3 dias, outros deixavam 4, mas era de 3 a 5 dias, tá? A talha correspondia, então, ao imposto pago porque o servo usava as terras do manso servil e ele tinha que, o que produzisse lá, chegava até 50% ou até 3/4 da produção que tinha que ser destinada ao suzerano. As banalidades nós já vimos que corresponde ao pagamento em espécie pela produção
da utilização das ferramentas do feudo, do moinho, do forno e outros utensílios que o servo fazia utilização para produzir os seus alimentos. O tostão de Pedro, que eu acabei de falar, né, que também passou a ser cobrado em uma certa época da igreja para construir a capela de São Pedro, porque a igreja dizia que os ossos do apóstolo Pedro estavam no relento e ele estava lá sofrendo, como se pudesse, se isso fosse possível, mas era uma espécie de coação aos servos para que eles pudessem então doar, além dos 10% do dízimo, também o tostão de Pedro. E a captação era o imposto pago pelo simples fato do servo estar vivo. Então, esses eram os mais importantes, mas tinham outros impostos, como formariagem, como mão morta, né? Tinha até imposto que o servo pagava para que quando ele viesse faltar, falecesse, a sua família permanecesse na terra, ele já pagava antecipado, era como uma espécie de seguro, né? Que é o mão morta. As terras dos feudos, então, essa é uma imagem de um castelo, né? Ele correspondia, então, aos campos abertos, onde possuíam os mansos comunais, né? Onde todos podiam acessar esse território, porque pensa aí, quando você fala em feudo, pensa em grandes extensões, pense aí numa cidade de Manaus inteira, à disposição de um único senhor feudal, então era muita terra mesmo em propriedade dos senhores feudais, tá? Então, esses campos abertos, que também chamamos de mansos comuns ou manso comunal, correspondiam então aos bosques, aos pastos, e era de uso coletivo. Tanto o senhor feudal quanto os servos poderiam fazer uso desse território para produção coletiva, né? A reserva senhorial era a exclusividade do senhor feudal e correspondia, claro, às melhores terras mais férteis, onde o servo, então, era impedido de fazer a sua produção, de produzir qualquer alimento que fosse para si. O manso servil também é chamado de tenência em algumas situações, em alguns livros está também essa nomenclatura de tenência, e eram as terras utilizadas pelos servos, do qual ele pagava a talha para que usasse então esse manso servil, tá? E é de lá que ele tirava seu próprio sustento e o sustento suficiente para cumprir com as suas obrigações, as suas taxas de impostos. Então, necessariamente o feudo tinha duas partes que eram essenciais para a produção agrícola, que correspondiam então aos manso senhorial e ao manso servil, e esses aí a gente sabe que era destinado sempre com a produção voltada para suprir a necessidade do senhor feudal, ok? Então, no campo do feudo, né, que nós temos essa imagem aí que é bem interessante, vai mostrar então aqui em cima o bosque, nós temos aí o feudo senhorial de um lado, os pastos do outro, e aqui as várias formas de cultura que são distribuídas aqui no manso comunal. Então, era tanto o manso que pertencia aos senhores feudais para uso, como aos servos, né? Então, a divisão aí entre manso senhorial na parte de cima, correspondendo às melhores terras, o manso servil e o manso comunal, onde os dois poderiam fazer uso dessa propriedade, dessa terra. E aqui do outro lado nós vemos então a parte onde está feito aqui a colheita do trigo, a parte do moinho, onde tem aqui embaixo para gerar então a moagem desse grão, e o forno para fazer então assar os grãos, né, para poder retirar também as suas propriedades e também assar os seus alimentos, provavelmente o seu pão, né? E aí, então, nós vamos falar sobre economia medieval. Então, a economia medieval é pautada na agricultura, portanto, é uma economia agrícola. Existiam moedas na Idade Média, porém, como a gente já sabe, ela era utilizada em regiões limitadas da Europa e correspondia sempre aos produtos mais essenciais, aos mais raros. E não esquecendo aí que também o sal foi uma das moedas bem utilizadas nessa época por conta do seu processo de conservação. Então, as trocas de produtos e mercadorias eram comuns e eram chamados de escambo, né? É um comércio à base da troca. Então, era um ambiente completamente rural, né? A gente viu esse processo de ruralização quando os bárbaros invadem o Império Romano e os povos saem das cidades para habitar nos campos. Então, houve um processo inverso do que a gente conhece hoje como o êxodo rural, mas foi chamado de êxodo urbano porque as pessoas saem da cidade em direção aos campos. E era uma economia altamente suficiente, ou seja, não se produzia para gerar excedentes e promover comércio, que é justamente o que faz promover o comércio agrícola é quando você produz para si e produz a mais para ser vendido. Então, essa produção de excedente ela não era permitida, não era possível fazer por conta das muitas taxas que o servo tinha. Então, ele apenas vivia
plantava para sobreviver. Então chamamos de autossuficiente, ok? Então aqui encerra os pontos principais que você precisa dominar para responder a sua prova de VC, que já está prontinha, só esperando a hora de chegar para ser postada para você. Então foque naquilo que a gente está revisando agora e a gente vai ver então algumas informações básicas sobre o Império Bizantino, que são as outras 5 questões da nossa avaliação, certo? E aí no Império Bizantino lembrar da sua localização, que ele está sempre assentado ali na região do Oriente Médio, tá? Foi chamado no passado de Império Romano do Oriente, ou também foi chamado de Império Grego, porque os gregos também tomaram posse daquele território. Mas geograficamente falando, o Império Bizantino estava localizado na região da antiga Bizâncio, né, onde fundaram a primeira cidade chamada Constantinopla, que foi uma cidade fundada por Constantino e que hoje no nosso mapa mundi corresponde à Turquia. E por que corresponde à Turquia, professora? Porque em 1453 o Império Otomano dominou o Império Bizantino, dominou Constantinopla, invadiu as suas muralhas e fez então de Constantinopla a capital do seu império. Só que ele mudou o nome e colocou o nome de Turquia. Por isso que passou então o nome do império a chamar-se não mais Império Otomano, mas Império Turco-Otomano, porque ele transformou a Turquia na sua principal capital do seu império. Então, a Turquia hoje corresponde ao antigo Império Bizantino, né, a antiga Bizâncio, hoje também a antiga Constantinopla e hoje Istambul, Turquia. Então, era um local privilegiado estrategicamente porque era um local que passava a ser ponto de encontro entre os comerciantes do Oriente com os comerciantes do Ocidente. Então, isso correspondia à principal rota de comércio. Qualquer povo que passasse por aquela região era obrigatório passar pela região de Constantinopla. Isso, para o mercado da época, era essencial, essa globalização das mercadorias e também das culturas que por ali passavam. Era uma região cercada por água de 3 lados, certo? E protegida por grandes muralhas. Essas muralhas de Constantinopla sobreviveram a mais de 26 impérios, mais de 26 povos que tentaram invadir ao longo de toda a Idade Média, dos seus 1000 anos de existência. 26 povos tentaram invadir a região de Constantinopla e conquistar a cidade para si, mas todos foram derrotados. Mas, infelizmente, o cerco se fechou em 56 dias com o Império Otomano e eles acabaram então sucumbindo e aí destruiu o que existia, ainda o que resistia de Império Bizantino, virando o Império Árabe Otomano, o Império Turco Otomano. A economia do Império Bizantino era uma economia pautada, claro, no comércio ativo. Eu acabei de falar que eles eram a ponte de encontro, eles eram ponte, né, da época no comércio oriental, mas também vivia da sua produção agrícola, que era uma produção altamente rica e variada de produtos. Então, o Oriente sempre teve essa facilidade em relação à produção agrícola, certo? O comércio era pautado, então, na produção do artesanato, tinha também algumas paisagens urbanísticas, né? As principais cidades comerciais também mostravam grande desenvolvimento urbano com relação às suas obras, à sua forma de construção. Então, era um urbanismo da época bastante acentuado e rico, né, em detalhes arquitetônicos e até própria engenharia da época, que era bastante diferenciada com relação às demais construções da época da Idade Média. No campo da política, nós tivemos então uma centralização do poder nas mãos do imperador, certo? Que foi o Constantino, depois veio o Justiniano, que foi o principal imperador dos povos bizantinos. Era pautado numa monarquia despótica teocrática, porque era passado de pai para filho, e era pautado então na figura de Deus, sendo o próprio representante o seu imperador. Então, passava-se uma geração, um governo passado de pai para filho, e era manifestado então numa teocracia, certo? Era um governo pautado naquilo que Deus estava dirigindo, como Deus como centro da política. Então o imperador ele tinha grandes poderes, né, sobre o povo bizantino. Ele era o chefe do exército também, ele era chefe militar e ele era chefe religioso. Então ele acumulava funções eclesiásticas e funções administrativas e funções militares, o que deu então esse título aí bastante conhecido de cesaropapismo.
que vem da junção da palavra César, que corresponde então ao chefe militar, e papismo, que corresponde ao chefe religioso. Então era o César, que é representante do Império Romano, o principal general que Roma já teve, embora não chegou a ser imperador, mas foi o principal general e o mais referenciado pela sua forma de atuação. Então, falando sobre Justiniano, que foi o seu principal imperador, que conquistou então toda a extensão do Império Bizantino da época, ele governou então de 527 até 565 e levou então o Império Bizantino ao auge, conquistando inclusive tudo aquilo que era do Império Romano e passou a ser então controlado pelo pelo imperador Justiniano. Seus poderes eram limitados em relação à sua função, tinha privilégios com a Igreja Ortodoxa, né, que passou a se chamar de Igreja Ortodoxa Grega depois do cisma, e também tinha grandes poderes e privilégios em relação à nobreza. E aí eles sempre colocavam à margem das decisões políticas os colonos e os escravos, que não eram considerados muita coisa no Império Bizantino. O que importava era ter a lealdade dos nobres, certo? O Justiniano, então, levou o Império ao auge, mas também teve um preço a ser pago. Por quê? A sua autoridade, o seu autoritarismo também gerou alguns protestos com relação àqueles que viviam à margem da história, os colonos, os escravos e o povo pobre do Império Bizantino. E alguns, então, que eles eram obrigados a pagar impostos com os vastos gastos militares com as guerras de conquista que Justiniano desenvolveu, gerou, então, algumas revoltas, como a revolta de Niqué, né, que aí está escrito sedição de Niqué, mas é a revolta de Niqué, onde eles pegaram, então, um ambiente completamente incomum, que era um hipódromo, uma corrida de cavalos, e começaram, então, a fazer algumas manifestações protestando contra o governo do imperador Justiniano. Mas isso não se preocupe, que eu não vou cobrar na sua prova, tá? É por isso que eu não coloquei o restante, o que foi a Revolução de Niqué, mas é só para você lembrar que tinha aí também a insatisfação do povo com relação a Justiniano. Ele foi um bom imperador no sentido de crescimento do império, mas para o seu povo, o povo mais pobre, ele não fez qualquer projeto social voltado para a satisfação do povo, satisfação das necessidades do povo, certo? E tudo isso se dizia na época que era a influência da sua esposa, a imperatriz Teodora, né? Que fazia então essas influências de que o Justiniano não tinha que dar importância para as causas sociais. Então, o Justiniano conquistou uma extensão ímpar com relação a tudo aquilo que foi do Império Romano, retomando então todo o seu controle, tanto na norte da África, quanto aqui na região de Roma, né, a botinha aqui da Europa do período. Então, as conquistas territoriais de Justiniano foram bem extensas com relação ao tamanho inicial, que corresponde aqui o amarelinho, inicialmente o que Constantinopla conseguiu conquistar e depois o que Justiniano conseguiu alcançar com sua forma de governo. No campo da religião, nós vimos então que havia disparidades entre a religião católica de Roma e a religião cristã do Oriente, que a gente não pode chamar de religião católica. No Império Bizantino não houve o catolicismo, tá? Então, havia diferenças, a começar, por exemplo, com relação à língua. Lá em Roma, todo mundo falava o latim. No Império Bizantino, eles falavam o grego, por influência, então, do povo grego, que passou, então, a dominar também um certo período da história, e eles passaram, então, a conviver com esses gregos, e esses gregos influenciaram tanto na cultura bizantina, que a sua língua passou a ser, então, utilizada a partir do século VII. Então, enquanto os romanos viviam, então, sustentados pela língua do latim, na região do Oriente, no Império Bizantino, eles eram, então, alimentados pela língua grega. Isso gera uma diferença cultural gigantesca para que também pudesse pôr à prova alguns elementos religiosos que passaram a ser, então, objetos de discussão entre os dois grupos, uma vez que eles foram criados para serem sedes do Império Bizantino, do Império Romano, inicialmente, né? Então, os gregos, eles tinham desprezo pelos elementos materiais, então eles não eram amantes do cultuar das imagens de escultura. Os romanos, eles sempre buscavam alguma coisa para apoiar a sua fé.
Por isso que desde o passado, desde o tempo mais antigo, eles buscavam então as imagens de escultura, que eles queriam algo para tocar, para poder colocar sua fé em ação. Eles tinham que ter algo que eles pudessem pegar e fazer as suas orações e fazer as suas rezas. Já os gregos, eles usavam mais o campo da racionalidade. Então eles não precisavam pegar para poder crer, eles bastavam saber que ali estava a presença de Deus, então eles já criam sem precisar desses elementos materiais, como é o caso das imagens de escultura. Então começou aí uma diferença entre a doutrina dos católicos com a doutrina do povo do Oriente, do Império Bizantino. E isso então levou a um movimento, né, de heresia voltado então para a prática dos romanos, que era culto às imagens. Então os bizantinos, eles não aceitavam adorar as imagens, até seguindo pela própria doutrina bíblica, que está lá exposto que não deverá se fazer imagem de escultura. Então os gregos não precisavam disso por uma questão cultural, e essa cultura foi levada também para a influência da religião. Então daí surgiu então um movimento de contestação da utilização dessas imagens, né? E também da negação da Santíssima Trindade. Então, os monofisistas, mono quer dizer um, então eles achavam que Deus tinha apenas uma forma. Então, eles não aceitavam, por exemplo, que Deus era trino, né? A trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foi também negada pelo Império Bizantino. Eles achavam que Jesus e Deus eram uma pessoa só, não precisava se separar em três, né? Para que eles pudessem, então, acreditar. E aí você veja a influência dessa doutrina na nossa geração, por exemplo. Nós cremos na Trindade, nós cremos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Mas lá no Império Bizantino, na Igreja Ortodoxa Grega, eles não aceitam que Jesus veio como homem, né, e que o Espírito Santo veio depois como um consolador. Para eles, Jesus, o Espírito Santo e Deus é uma pessoa só. Então não existe essa divisão da Trindade, só para você ter uma ideia. E aí, voltando a falar das imagens de escultura, criou-se então um movimento de destruição dessas imagens que começaram a adentrar o Império Bizantino. E aí um grupo mais radical, chamado de iconoclastas, eles então promoveram a destruição desses ícones, né, dessas imagens de escultura. E aí foi chamado de movimento de iconoclastia ou movimento iconoclasta, não importa. Mas era a destruição dos ícones. Ícones eram as imagens que eram utilizadas então para representar os famosos santos da Igreja Católica, né? O apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, João, todos eles tinham imagens de escultura lá na Igreja de Roma, mas para a Igreja Bizantina eles não aceitavam esse tipo de adoração, certo? Então, por conta dessas diversidades doutrinárias, dessas contradições na doutrina religiosa, aconteceu então a divisão entre a Igreja em 1054, portanto o século XI, certo? Chamada Cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja em duas partes. E aí passou-se então a Igreja Ortodoxa Grega com o patriarca em Constantinopla, e passou então a Igreja de Roma ser a sede então do Império Romano do Ocidente, com a pessoa do Papa sendo a figura mais importante. Então nós temos aí a divisão em duas igrejas: a Igreja Cristã Ortodoxa, né, que também é chamada de Ortodoxa Grega, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que é da qual nós fomos então colonizados. Por isso que a gente crê na Trindade, certo? Só para você ter uma ideia. E aí, então, no campo da cultura do Império Bizantino, muitas tradições que vieram do Império Romano, com essa junção do povo do Oriente com o Ocidente, foram preservadas. Por exemplo, a questão do direito, o direito escrito de Roma passou a ser, então, a base do direito justiniano, e ele, então, vamos dizer assim, digamos que ele aproveitou muitas coisas, ele conseguiu reconquistar o que sobrou do Código de Roma, depois de todo esse processo aí de junção dos romanos com os bárbaros germânicos, né? Mas ele conseguiu, Justiniano conseguiu salvar muitas coisas que tinham sobrado do direito romano, e passou então a constituir então o seu próprio código de leis, mas usando como base o Código de Roma, certo? No campo das artes, o destaque vai para a arquitetura, porque eles conseguiram fazer cúpulas majestosas, como é a cúpula de Santa Sofia, onde não havia, então, qualquer parede para sustentar essa cúpula gigantesca, de acordo com a arquitetura da época, porque todo o período medieval, as paredes elas não tinham que ter sinais de delicadeza, porque demonstraria então insegurança. E aí, pensando apenas na segurança do povo, nas invasões, e aí para proteger então quem estava por trás das paredes, as construções eram sempre de paredes grossas, e justamente para manter esse elo aí de proteção, tá?
Mas aí no Império Bizantino do Oriente não precisava ter essa preocupação com as invasões, porque eles estavam por trás da muralha e isso era tudo de bom. Então era uma garantia que os bizantinos tinham, de modo que eles puderam relaxar na parte arquitetônica e construíram então várias obras, né, com uma arquitetura bem diferenciada. E essas cúpulas, né, que a gente já até viu as imagens, mas vou mostrar de novo, né? Ela vem carregada de uma decoração bastante suntuosa, né, colorida, com o uso de muitos mosaicos, né, inclusive com o quadro justiniano feito, né, com mosaicos. O que é o mosaico, professor? O mosaico é uma técnica vamos dizer assim, de escultura feita com pedacinhos de vitrais coloridos, né? Então ele construiu o rosto do Império Justiniano com um pedaço de vidro e ficou então essa obra que marca a geração do Império Bizantino na construção dos mosaicos, certo? E aí nós temos então aqui a Igreja de Santa Sofia, que hoje é um museu, tá? Essa aqui é a cúpula famosa que nós estamos falando, que é uma cúpula suntuosa e ela não possui paredes no centro, não existe colunas para sustentar essa cúpula. Isso já era uma grande engenhosidade da arquitetura da época. Ela era apenas assentada nas colunas dos cantos aqui, como vocês podem ver nessa parte vermelha, e também cercada por vários capitéis, que era também demonstração de uma delicadeza arquitetônica sem igual durante a época da Idade Média. Então aqui embaixo nós temos outras cúpulas, né, de menor proporção, mas a Igreja de Santa Sofia é a igreja destaque da arquitetura bizantina da época, ok? E aí como é que foi? Tudo isso muito bonito, mas acabou então entrando em colapso, né, no final do século XIV para o século XV, e aí devido a vários processos também que o Império Bizantino teve que sofrer, como por exemplo, ele sofreu influência das invasões bárbaras e dos árabes a partir do século VII, né, e aí eu falei para vocês que 27 povos tentaram invadir o Império, então todas as vezes que tinha uma tentativa de invasão, sofria, claro, o desgaste dessas tentativas, ainda embora frustrada, mas sofria também a fachada, a arquitetura, as muralhas sempre sofriam e eles estavam sempre em constante guerra para proteger-se por trás das muralhas. Então eles também passaram por esse processo das cruzadas, que a gente ainda vai estudar sobre isso, mas infelizmente depois de 56 dias do Império Otomano cercando as muralhas de Constantinopla, o grande imperador Maomé II, descendente direto do Maomé I, conseguiu então uma brecha nas muralhas que fez com que sucumbisse a cidade de Constantinopla. E esse marco tão histórico, tão importante, muda então o período da Idade Média para a Idade Moderna, que é justamente o período da modernidade onde começaram então a falar sobre inclusive as grandes navegações. Então a Idade Média encerra-se com a conquista de Constantinopla pelo Império Otomano, que faz de Constantinopla a capital do seu império, com a cidade de Istambul, né, e a Turquia, que é o país hoje onde cedia a capital do Império Turco-Otomano do passado, ok? Então, essa foi a nossa revisão de hoje, tá? Muito obrigada pela sua... porque você ficou comigo até aqui, eu sei que você vai estudar bastante, né, para garantir a sua aprovação no primeiro trimestre. E lembre-se, o lema da professora Laura sempre foi esse nas suas provas: a sorte, ela só favorece aqueles que estão preparados. Então, por isso, eu te desejo uma boa prova, fica com Deus e até lá. Vejo vocês nas avaliações. Tchau, tchau.